Então, Capsu, e nós vamos falar agora sobre a crítica de apropriação cultural em adornos tradicionais gaúchos, né? Vocês sabem, lá no Rio Grande do Sul existem os centros de tradução gaúcha que são muito bacanas. Eu tive em alguns shows lá. É muito legal o pessoal preservar as tradições do Rio Grande do Sul, as cavalgadas e coisa e tal. Em Minas Gerais também tem centros de tradição mineira e coisa e tal. Não sei se tem em outros estados do país. Eu sei que no Rio Grande do Sul tem muito. Os CTGs são muito grandes lá, os CTMs tem alguns em Minas Gerais, não sei nos outros estados do país, mas eu acho muito bacana isso do pessoal preservar a tradição, né? Só que aí agora o pessoal resolveu criar caso. Por quê? Porque é lógico, esses centros de tradição gaúcha tendem a ser mais à direita, mais conservadores. Aí o pessoal começou a criar casos dizendo que eles estão se apropriando de adornos dos índios da etnia Kengang, que teriam sido incorporados ao tradicionalismo gaúcho sem o devido reconhecimento. Qual que é o problema disso? O problema disso é que tudo na nossa cultura é apropriado de alguém. Não existe cultura pura. Os Kekiang também, os elementos dele foram apropriados de outras culturas também. Sempre é assim. É assim que o ser humano evolui. É com cópia e aperfeiçoamento de coisas que outros faziam. Então, todo esse conceito de propriedade intelectual é errado e, por consequência, o conceito de apropriação cultural, que não faz nenhum sentido. Essa notícia foi sugerida por Willy, 1938, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a Deutsche Welle, né, a revista alemã, está aqui levantando que os indígenas criticam a apropriação cultural em adornos gaúchos. Então qual que é a história? Aqui, o movimento tradicionalista gaúcho, os CTGs, lá, os Centros de Tradição Gaúchas, que tem lá, eles têm caracterizados por costumes gastronômicos e artísticos de vestimenta, que é uma corrente cultural presente no Rio Grande do Sul e em outros estados do sul do Brasil, em regiões da Argentina, Paraguai e Uruguai, né? Essa tradição, porém, teria se apropriado de símbolos indígenas da região, né? Segundo os Kengang, é o nome dos índios lá da região que teriam sido apropriados. E aí, qual que é essa característica? Olha só, esses cestos aqui, ó, tá vendo que tem um tracejado aqui, esse negócio tracejado assim? Pois é, isso é os índios que faziam. Esse outro aqui, tá vendo aqui, outro cesto aqui com isso daqui, ó, também é apropriação indígena. Cara, olha só, eu não quero diminuir a coisa não, porque eu entendo que os índios fazem parte do povo gaúcho também, né? Havia índios ali na região do Rio Grande do Sul, né? E acabou que o que existe, o que a gente entende hoje como cultura gaúcha, é a amálgama desse monte de coisa. Mas assim são todas as culturas. Como é que a cultura portuguesa foi feita? Foram lá os vândalos, não era isso? Não, era visigodos. Os visigodos que chegaram na Península Ibérica se uniram com os celtas que tinham ali, se uniram depois com o Império Romano, depois com os muçulmanos que invadiram pelo sul, e aí juntou essas culturas todas, e isso deu a cultura portuguesa. Depois essa cultura veio para o Brasil, misturou com os índios do Brasil, misturou com os negros que vieram da África, misturou com mais um monte de coisa e fez a cultura brasileira. Toda cultura é uma mistureba de outras culturas que vieram antes. E se você começa com esse negócio de apropriação cultural, é uma coisa que não tem sentido. Porque você vai dizer o quê? Ah, o índio está usando calça comprida. Pô, tá apropriando coisa do branco então, pô, porque o branco que inventou esse negócio de calça comprida, né? O índio não usava calça comprida. Cara, isso é uma besteira tão grande, uma coisa tão sem sentido. Aí, a visão que eu tenho dessas coisas é o seguinte, né? O pessoal fica caçando coisas para justificar trabalhos científicos e ganhar dinheiro de bolsa de alguma entidade externa que dê dinheiro para isso, né? Tem pessoas que ficam com pena dos índios e querem dar dinheiro para ajudar esse negócio, aí o aluno de ciências lá, indígenas, sei lá como é que chama isso, fica querendo caçar coisa para caçar informação para fazer, caçar alguma coisa para fazer, aí inventa essas coisas, né? Aqui, ó. O movimento tradicionalista há anos faz uso de grafismos indígenas do Rio Grande do Sul, caracterizando não só o abafamento dessa cultura, como a apropriação de seus manifestos. Não! Toda cultura se apropria de elementos de outra cultura, não tem esse negócio de abafar. Abafar porque o índio pode ter a cultura dele, ninguém está matando a cultura do índio, não. Né? Os centros de tradição gaúchas, né, mostram a cultura
do povo do Rio Grande do Sul. Os índios podem ter, nada impede que os índios façam lá o centro de tradição indígena, com as culturas deles, não tem nada de errado nisso daí, né? E se a cultura dos indígenas está presente na cultura gaúcha, também está dos portugueses, também está dos alemães, muitos alemães foram para o Rio Grande do Sul, italianos, muitos italianos foram para o Rio Grande do Sul. Então, de novo, mais uma vez, é uma amálgama de várias culturas que tem ali que se juntou e criou essa cultura gaúcha da região. Acho muito bacana o pessoal preservar isso, porque é uma cultura única. Dá um senso de pertencimento ao Rio Grande do Sul, que eu estou para te dizer que nenhum outro estado brasileiro tem. Talvez Minas Gerais esteja querendo criar isso também, mas outros estados não têm isso. O pessoal do Rio Grande do Sul se diz rio-grandense. Você vê carros em alguns lugares do Brasil com a bandeira do Rio Grande do Sul. Eu sou do Rio Grande do Sul. O que é diferente do Rio de Janeiro. Eu não tenho bandeira do Rio Grande de Janeiro do meu carro. Eu nasci no Rio, gosto do Rio de Janeiro, moro lá, mas eu não tenho bandeira do Rio de Janeiro no meu carro, até porque eu teria vergonha, né? O estado mal administrado só elege bandido. Pô. Enfim, o Rio Grande do Sul tem esse sentimento da cultura rio-grandense, né? E é muito bacana isso. Aí, por que vai criar caso com isso aqui? Aí olha só o que eles fizeram, né? Eles reclamaram com o pessoal do CTG, que o pessoal do CTG falou, não, beleza, vamos proibir esse tipo de coisa, não pode mais, é proibido. Aí eles falam, não, que não pode proibir, porque você está apagando os índios, não pode. O que você quer que faça, então? Não pode usar o negócio do índio, que é apropriação cultural. Não pode não usar o negócio do índio, porque você está apagando o índio. Que diabo que tem que fazer? Né? Ou seja, esse pessoal quer criar confusão. É a lógica esquerdista de sempre, de arrumar conflito em tudo, né? E incentivada por essa coisa que os alunos de faculdade de humanas, que não tem o que fazer, que não serve para nada, as faculdades de humanas, todas elas no Brasil podiam ser extintas, que não faria nenhuma diferença para o futuro do país. Eu acho que, eu não estou dizendo que não seja interessante você estudar história, estudar geografia, estudar filosofia e coisa e tal, mas eu acho que você pode fazer isso por você mesmo. Não é uma coisa que o país devesse investir nisso, porque isso não acrescenta ao país como um todo. Então é isso, esse pessoal fica querendo arrumar confusão, é só isso mesmo no final das contas, né? Aí a mulher conta aqui uma história, porque teve o Camé que fez o caminho pedregoso, e o Cairu que... Beleza, é da tradição indígena, acho lindo, maravilhoso, tradição indígena, ótimo, não tem nada contra, não, é uma cultura muito importante realmente, não sei o que lá. Mas e daí? Por que ninguém pode usar essa tradição? Por que ninguém pode fazer de outra forma, né? Ou seja, todo mundo usa, tradição de todo mundo. Essa história de apropriação cultural é uma idiotice sem tamanho. E aí que eu falo para vocês, é por isso que eu digo que também a propriedade intelectual também é um erro, porque em última análise, essa apropriação cultural é a expansão do conceito de propriedade intelectual para grupos de pessoas, né? Você entende que, é exatamente isso, né? Você entende que, sei lá, foram os jamaicanos que começaram a usar aquele cabelo rastafari, todo empastralado, assim, sem limpar e coisa e tal na cabeça, né? Aí se você usa um cabelo daquele agora, você está fazendo apropriação cultural dos jamaicanos e coisa e tal, porque não pode, né? E, de novo, é como se fosse a propriedade intelectual, eles que inventaram esse negócio, você está usando, você está copiando essa coisa, e daí seria, entendeu? É o conceito de propriedade intelectual no tempo e para grupos de pessoas, o que é uma idiotice, como eu expliquei, todo grupo de pessoas, eu aposto que esses Kairu, ou Kawagangi, como é que é, Kaiangangi, copiaram isso de outros índios também no passado. É assim que o ser humano funciona. É sempre uma cultura gerando outras, né? Um encontro cultural de vários povos que acabam gerando novas culturas, novos comportamentos, novas coisas. É bacana você preservar a sua cultura e coisa e tal, mas é inevitável que isso vai evoluir ao longo do tempo, vai ter mudanças, vai se incorporar a outras culturas, vai ser incorporado por outras culturas, né? Aqui, ó. O grafismo é a nossa marca de nascença, fala a Lenice Oliveira Kayang, que deve ser da tribo, né? Ela e o marido são professores da Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental. A instituição é das poucas do Rio Grande do Sul que tem o ensino baseado na cultura indígena. E acho muito bacana eles propagarem a cultura indígena, não tenho nada contra isso, né? A cultura sempre foi baseada em oralidade, coisa e tal, enfim. Agora, de novo, como é que fica? Porque o pessoal não pode tirar e nem pode colocar o grafismo nas coisas, né? Aqui, ó, as expressões culturais tradicionais que englobam grafismo constam na legislação brasileira como parte do patrimônio cultural. De acordo com a advogada, a violação dos direitos autorais ocorre com frequência nos adornos do tradicionalismo gaúcho, que teriam se apropriado dos grafismos e seriam utilizados de forma vazia para compor vestimenta sem valorizar a sua origem. Aqui, ó, em 2022,
O movimento tradicionalista gaúcho vetou a utilização de figuras geométricas contínuas na pilcha gaúcha. Ou seja, justamente para não... que os índios não querem, a gente tira, beleza. O fundamento está ligado à preservação da identidade cultural gaúcha, ainda que se reconheça que os elementos de tecelagem andina exerçam influência sobre usos e costumes do povo do Rio Grande do Sul, coisa e tal. Aí os índios reclamaram também porque não pode. Não, porque aí tá tirando os índios também, não pode tirar. Cara, eu vou te falar um negócio, esse pessoal, eles querem criar caso. É só isso, né? Ou seja, eles querem que todos os centros de tradições gaúchas acabem porque estão usando um negócio de índio que os índios não querem usar, porque, e não tem índio suficiente para expor a cultura deles e coisa e tal. Caramba, cultura não é uma coisa única. Você pode ter expressões, pode ter variações, pode ter inspiração. Toda cultura é, no mínimo, inspirada em outras culturas, né? Acho um erro enorme esse tipo de coisa, uma criação de casos sem nenhum significado. E daí, por isso que eu falo também que propriedade intelectual é lixo. Copiar as coisas é direito de todo mundo, ninguém tem que ter problema de copiar a coisa, não. Achar que porque você fez alguma coisa, é seu e ninguém pode usar, isso é um erro fundamental. Esquece essa porcaria. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.